Olá, meus amigos. Então, terceiro bloco da aula de crime tentado. Terceiro bloco da aula de crime tentado. E o que nós vamos ver agora é o critério para diminuição da pena. E aí, vamos analisar aqui como é que se calcula, né? Vocês não tiveram, obviamente, aula, o estudo do cálculo da pena. Ele é feito na teoria geral da pena, né? Na teoria geral da aplicação da pena, não é neste momento aqui. Mas, como nós estamos falando de tentativa, e eu não, né? A lei diz que aplica-se um redutor de pena aí de 1/3 a 2/3 no caso da tentativa. Eu pego a pena do crime consumado e vou aplicar esse redutor. Vamos entender como é que isso funciona, né? Então, primeiro aspecto, que a redução é obrigatória. Uma vez que fica caracterizado o crime tentado ou a tentativa de crime, o juiz ele tem que aplicar esse redutor. Não é ao bel prazer do magistrado. Eu gostei desse réu, eu aplico, não gostei dele, né, eu não aplico. Não funciona assim. Isso é um direito subjetivo da pessoa acusada, né, se eventualmente ela for condenada. No cálculo da pena, o juiz deve aplicar aí a fração de redução. Então, em termos de fase, só para vocês entenderem, o cálculo de pena ele é dividido em 3 fases. Não vou aqui explicar profundamente, porque não é o momento. Mas, a primeira fase, o juiz estabelece a pena básica, aquele limite que está ali descrito no tipo penal. Abram aí o furto ou o roubo, o homicídio, e vejam que há um intervalo de pena, né? No caso do furto simples, a pena vai de 1 a 4 anos. No caso do furto qualificado, vai de 2 a 4. No caso do roubo, vai de 4 a 10, por exemplo, né? E por aí vai. Então existe esse espectro aí. O juiz, na primeira fase, ele vai definir a primeira etapa. Então ele vai considerar ali, vamos imaginar, o réu, tem um artigo que é o 59, que tem os critérios ali, mas vamos imaginar que ele estabelece a pena na primeira fase no mínimo. Para o roubo, 4 anos. Na segunda fase, ele vai considerar agravantes e atenuantes de pena, que estão previstas ali, artigo 61, 65, 63 do Código Penal. E na terceira fase, ele vai aplicar causas de aumento e causas de diminuição de pena. A tentativa é uma causa de diminuição de pena, que interfere aí, né, no limite final da pena. Então, se eu tive um roubo tentado, ou seja, o roubo teve a sua execução interrompida, como nós vimos no bloco anterior, de acordo com a proximidade da consumação, quanto mais próximo da consumação tiver, né, menor vai ser a fração aplicada aqui no redutor da pena, de 1/3 a 2/3. Eu vou mostrar isso para vocês graficamente já, vocês vão entender. Então, olha só, vai levar em conta a maior ou menor proximidade da consumação, ou seja, a distância percorrida no iter criminis. Então, quanto mais próximo eu alcançar, mais próximo eu estiver da consumação, menor vai ser a redução de pena, logo a pena final vai ser maior. Quanto mais distante da consumação eu estiver, maior será a aplicação do redutor, logo a pena vai ficar menor. Tá? Então, olha só, nós vamos ver o cálculo já. O que não interfere na diminuição da pena? A gravidade em abstrato do crime. A gente não vai levar em consideração na aplicação da tentativa se o crime é abstratamente mais grave ou não. O roubo é mais grave que o furto, né? Isso é um conceito abstrato, é uma percepção, né? O latrocínio é mais grave que o roubo, que é mais grave que o furto. Tá? Mas isso não se leva em consideração nessa fase do cálculo, na fase de redução da pena. Pode se levar em consideração em outras fases, mas não na terceira, né? Quais meios foram empregados na execução do crime? Então não importa se o roubo foi praticado simplesmente pela desproporção física, alguém muito forte ameaçando alguém mais fraco, né? Ou está usando uma faca, ou está usando um revólver, está usando um fuzil, está usando uma metralhadora. Na fase do cálculo da pena da tentativa, isso não é
levado em consideração. Eu posso sim levar em consideração a natureza da arma, a quantidade de armas, quantidade de pessoas que praticaram lá na primeira fase do cálculo, mas não na terceira, né, onde é feita a aplicação da redução pela tentativa, tá? E por fim, as condições pessoais do agente, antecedentes, primariedade, reincidência, isso não é considerado nessa fase da redução da tentativa, e sim nas fases anteriores, né? Antecedente, primariedade, primeira fase, reincidência na segunda fase do cálculo. Então, aqui nós não levamos em consideração esses três elementos: a gravidade em abstrato do crime, os meios empregados na execução e as condições pessoais do agente. Nada disso é levado em consideração na fase do cálculo de aplicação da redução pela tentativa. E aí, nós vamos dar uma olhada aqui no cálculo em si. Olha só, eu fiz um gráfico para mostrar isso para vocês, para ficar mais visual, tá? Então, olha só, aqui no triângulo, nós temos o gradiente de aproximação do bem jurídico tutelado. Olha só, olha só. Quanto mais próximo eu chego ao bem jurídico tutelado, e eu peguei aqui como exemplo o roubo, né? Só para a gente entender, o bem jurídico tutelado no roubo é o patrimônio. Então, quanto mais próximo a gente estiver dentro da execução, ele chegar próximo ao patrimônio, né? Então, vamos lá. O camarada ameaçou a vítima, né? Exigiu que ela entregasse o conteúdo da bolsa, ela abriu a bolsa, ela entregou na mão dele. Quando ele pega o negócio, mão na cabeça, vagabundo, sei lá, a polícia aparece, né? Veja, ele estava muito, mas muito perto de alcançar o resultado, subtração do patrimônio. Ele estava com a mão na massa ali. Então ele chegou muito perto do patrimônio, né? Muito perto aqui, ó, do finalzinho do triângulo, tá? Agora, de outro lado, ele aborda a vítima e ameaça. Me entrega a coisa. Ponto. Aí ele é interrompido aqui. Naquela hora está passando um policial, um transeunte, várias pessoas que interrompem. Veja, ele ficou mais distante. Ele ficou neste ponto aqui do nosso triângulo, do nosso gradiente. Distante do patrimônio. Então, a redução vai ser maior de 2/3. Então, no cálculo na terceira fase, olha só, nós vamos observar este trajeto no gradiente de aproximação do patrimônio, do 2/3 passando pela metade, chegando ali no 1/3. Então, olha, só para vocês entenderem o cálculo, vamos imaginar então o crime de roubo, né? Se ele anunciou o roubo, nem chegou a colocar a mão na coisa, simplesmente ele anuncia, né, aponta a arma para a vítima, e naquele momento ele é interrompido, ele esteve bem, ele esteve aqui, ó, ele estava aqui neste ponto do nosso gradiente, distante do patrimônio, ó. O patrimônio está aqui, ele está mais distante do patrimônio, então a aplicação de 2/3. Como é que o juiz vai fazer? Imaginando que o réu primário, bons antecedentes, não tenha nenhuma alteração na pena, ele vai pegar a pena de 4 anos e vai aplicar uma redução de 2/3, que é bastante, e aí a pena vai cair para 1 ano e 4 meses. Tá? Então ele praticou o crime de roubo tentado ou tentativa, né? Ele praticou a tentativa do roubo e ele vai ser punido com a pena do crime consumado, como está lá no parágrafo único, aplicando o redutor de 2/3, neste caso dele estar mais distante, restando para ele cumprir 1 ano e 4 meses. Vamos imaginar, de outro lado, que ele anuncia o roubo, né? Mão na cabeça! E passa as coisas. Aí a vítima pega ali a bolsa, ou a carteira e tal, né? E ele toca na coisa, quando ele pega na coisa, ele é abordado pela polícia e tal, interrompe. Veja, ele caminhou mais aqui no nosso gradiente, ó. Ele caminhou mais aqui no nosso gradiente. Ele se aproximou mais do patrimônio. Vamos imaginar que ele ficou aqui no ponto da metade. Então eu vou pegar os 4 anos, reduzir em metade, vou aplicar 2 anos de pena. Vejam como ele andou mais para próximo do patrimônio. Aqui no início era 1 ano e 4 meses, agora já tem uma pena maior, ó, 2 anos. E pensando aqui como a terceira possibilidade de exemplo aí,
para vocês estudarem, né? Ele anunciou o roubo, a vítima procurou as coisas na bolsa, entregou para ele. Quando ele já estava com as coisas na mão dele, virando as costas para fugir, aí ele é interrompido, né? Ele ainda está na execução, mas bem no finalzinho dela aqui, ó, bem próximo aqui do final, da pontinha aqui do triângulo, bem próximo de um terço. Olha só, o gradiente de aproximação dele, ele ficou muito mais próximo ao patrimônio do que as duas situações anteriores. Então, a redução dele vai ser menor, é uma redução de um terço. Percebam, né? Quem estuda direito não gosta muito de matemática, mas que a redução de 2/3, ela é bem maior do que a redução de um terço. Olha só, tomando por base um réu primário de bons antecedentes, eu vou aplicar a redução de 1/3, vai restar como definitiva 2 anos e 8 meses aí de pena para cumprir. Vejam a diferença. O crime consumado é de 4 anos. Se ele esteve muito distante de consumar, 1 ano e 4 meses. Se ele esteve pela metade do trajetório da execução, ele vai pagar 2 anos aí de pena. Se ele se aproximou bastante de alcançar o resultado, mas mesmo assim a execução foi interrompida, aí, perdão, ele vai responder por um crime de pena de 2 anos e 8 meses. Sempre pegando a pena do crime consumado e aplicando, ó, o redutor, tá? Coloquei aqui em vermelho, verdinho e tal, em bordô aqui para vocês perceberem as diferenças. Legal? Deixa eu tomar uma água aqui. Então, é essa a história da teoria objetiva. Quanto mais próximo eu chegar do patrimônio, quanto mais próximo aqui, o caso, o exemplo é o patrimônio, mas aqui o bem jurídico pode substituir por vida, por integridade física, por dignidade sexual, por fé pública, por administração pública, por saúde pública, todo meio ambiente, todos os bens jurídicos tutelados aí pelo direito penal, né? A administração tributária, os crimes tributários ofendem a administração tributária, por exemplo. Legal? Ficou aí? Fácil de visualizar no gráfico que eu fiz? Maravilha! Então aqui, só para a gente sair para um outro exemplo aqui do homicídio, né? Ó, o agente aponta a arma para a vítima e puxando o gatilho, contudo, é desviado por terceiro e o projétil atinge um muro. Redução de 2/3. Porque ficou distante de atingir a vítima. O agente efetua o primeiro disparo atingindo o braço da vítima e, preparando-se para continuar, é impedido pela polícia, por exemplo. Então aqui eu tive um processo de execução interrompido, porque estava bem distante. Segundo, a tentativa imperfeita, ó, responde por metade. Ele acertou o primeiro tiro na vítima. Quando ele ia continuar atirando, né, para matar mesmo, ele é interrompido. E aqui, a terceira etapa, né? O agente efetua vários disparos na direção da vítima, causando ferimentos e foge. Contudo, ela é internada e sobrevive, né? Então ele aperfeiçoou, olha só, nós vamos ver essa classificação aí mais adiante. Ele aperfeiçoou aqui, ele descarregou a arma na vítima e foi embora. Só que, né, ela era o Wolverine, né? Ela era feita de adamantium, tinha um anjo da guarda grande, aí corpo fechado, sei lá, cada um pensa o que quiser. E ela, né, muita fé e ela conseguiu viver. Né? Ela saiu dessa situação e viveu. Mas ele se aproximou muito de matar a vítima, esteve muito próximo. Então daí que a redução é de 1/3. Perceberam o gradiente aqui, saindo do crime patrimonial? Não vou nem falar do roubo que a gente já viu ali, né? Ó, tá o exemplo aqui do roubo para vocês. Mas eu saí do roubo e fui para o homicídio para que vocês visualizassem o quê? Eu já vou deixar na tela, ó, isto aqui, tá? Visualizassem isto aqui, aplicando para o homicídio, né? O gradiente aqui também no homicídio, pode ser na lesão corporal, pode ser no estupro, né? O agente se prepara ali, começa a rasgar, abordar, segurar a vítima, tal, é interrompido. Ele rasga a roupa da vítima, tal, né, interrompido, ele penetra parcialmente a vítima, interrompido. Então, tudo isso a gente tem que estabelecer o gradiente, tá aqui, ó. Então a gente consegue ver no roubo e no homicídio essa situação. Tudo bem, senhores? Eu vou interromper por aqui, senão a próxima etapa eu tenho bastante coisa para falar e a coisa vai ficar aí
tem pouco tempo, tá? Então, beleza? Esse aqui é o terceiro bloco da aula de crime tentado ou tentativa de crime. E até a próxima. Um grande abraço aí para vocês.